Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus. Continua assim com a nova série de mensagens que nós estamos sobre os fenômenos dos mistérios dos céus. A semana passada nós vimos a primeira parte. Hoje então vamos assim então da parte do Espírito Santo conhecer a segunda parte sobre os fenômenos dos mistérios dos céus. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que servir a Deus é algo maravilhoso, é algo precioso. Seguir a Deus é trilhar por um caminho rumo à eternidade. A partir do momento que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a caminhada com Deus ela se torna cada vez mais progressiva e rumo ao infinito, porque o Deus que existe, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus de revelações, é um Deus que ama pessoas que têm fome e sede de se aprofundar no relacionamento com Ele. Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos então conhecer da parte do Espírito Santo essa segunda parte da série de mensagens que nós estamos sobre os fenômenos dos mistérios, os fenômenos mistérios dos céus. Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por mais um dia de vida e de oportunidade que o Senhor me concede, Santo Deus, neste momento único e singular, de ser um vaso, de ser um instrumento usado nas mãos do Senhor, na qual o Senhor irá de falar. É bem verdade, Santo Deus, que a tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra contemplando maus e bons. Quando o Senhor enviou o profeta Samuel para ir ungir um rei na casa de Jessé, e havia passado os seus 6 filhos, o Senhor havia dito para o profeta Samuel: Samuel, Samuel, o homem olha a aparência, mas o Senhor vê o coração. A tua palavra declara dizendo que o Senhor não aceita nem reconhece a aparência do homem. O Senhor não o julga conforme os homens julgam. O Senhor julga segundo o que se passa no intelecto, no processo mental, sentimental, emocional de cada pessoa. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. Santo Deus, tudo o que eu desejo para este dia é que o Senhor venha me usar, é que a minha matéria ela seja reduzida a pó, e que o nome que venha a ser exaltado, venha a ser glorificado, não seja o meu nome, não seja o nome de nenhuma denominação, mas sim o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a Ele o Senhor deu todo o poder que está nos céus e na terra e debaixo da terra. Santo Deus, o Senhor é o Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração, tanto daqueles que te amam, como também daqueles que te aborrecem. A tua voz, Santo Deus, é como o barulho de muitas águas. Que o Senhor venha me usar. Senhor Jesus, o Senhor declarou na sua santa palavra, dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está sobre vós, o Espírito que está sobre vós, Ele vos ensinará e falará por intermédio de vós. Espírito Santo, que o Senhor tome a direção desses minutos que o Senhor irá de falar, que o Senhor irá de ministrar por intermédio de mim. É tudo o que eu te peço e só tenho que te louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa segunda parte dessa nova série de mensagens que nós estamos sobre os fenômenos, mistérios dos céus, a segunda parte vamos ler em 3 textos do Antigo Testamento, sabendo que o quarto vamos ler no Novo Testamento. O primeiro texto da Antiga Aliança que nós vamos ler está no 5º livro da Antiga Aliança, que é o livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa a segunda lei.
capítulo de número 10, glória a Deus, versículo de número 14, diz o texto sagrado, o autor: eis que os céus e os céus dos eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nele há. O segundo texto que vai confirmar esse texto de Deuteronômio está no livro de Neemias. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Neemias, capítulo de número 9, glória a Deus, versículo de número 6, diz o texto sagrado, Neemias falando: só tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O penúltimo texto que vai confirmar esses dois textos que nós acabamos de ouvir está no livro poético, livro de Salmos, Salmos capítulo de número 33, glória a Deus, versículo de número 6, diz o texto sagrado, o salmista: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. E o quarto e último texto para esta segunda parte, que nós vamos ouvir da parte do Espírito do Senhor, está na Epístola Universal aos Hebreus. Deixa eu abrir aqui a Epístola Universal aos Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 12. Diz o texto, versículo de número 10, diz o texto sagrado, o autor: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para esta segunda parte da série de mensagens que nós estamos sobre os fenômenos, mistérios dos céus, a segunda parte ela tem como tema o segundo céu, o céu cósmico. Missionário, o que tem a ver esse tema, o céu cósmico, com esses 4 textos que nós acabamos de ouvir? A semana passada nós estudamos um pouco sobre o primeiro céu, que é o céu atmosférico, que é o espaço infinito, aonde se movem o firmamento, as aves, o sol, a lua, as estrelas e os astros, e tudo que se torna em torno do espaço infinito, que é o céu, que nossos olhos naturais conseguem enxergar. Sendo assim, missionário, o que é o céu cósmico? A palavra cosmo significa universo ou espaço infinito. O céu cósmico, que é o segundo céu, ele está localizado, ou seja, depois do céu atmosférico, sobe-se a camada celestial além dos céus, aonde chega-se a um período que não há mais atmosfera, não há ar, não há vida, tudo passa a flutuar e chega-se então assim naquilo que nós definimos de espaço sideral, que no caso seria o céu cósmico. O céu cósmico, meu amigo, minha amiga, é o universo. E o que é o universo, missionário? O universo é o conjunto de matéria, de energia existente e presente no tempo, no espaço ou sideral. É bem verdade que para se chegar ao espaço ou sideral com a matéria física, com o nosso corpo físico, é impossível se alcançar, porque estamos a falar de um lugar onde está reunido o conjunto de matéria, de energia, de galáxias, que segundo a ciência é aquilo que dá sustento ao universo em geral. Já foi-se a ciência, se você pesquisar, meu amigo, minha amiga, sobre o espaço sideral, onde está o conjunto, os bilhões de planetas, os bilhões de estrelas,
Eles chegaram até a dizer que é o lugar que tudo se perde no tempo, inclusive até quando o Espírito do Senhor me iluminou essa segunda parte sobre o seu cosmo, que eu estava pesquisando, algo que me chamou a atenção. O cosmo, meu amigo, minha amiga, é uma volta ao passado. Como assim, missionário? Ou seja, é um lugar, meu amigo, minha amiga, que você sabe que existe matéria existente aí que são os firmamentos, conjunto de gases, que há um conjunto de galáxias, de planetas que não se pode enxergar com olho nu. Haja visto que é para nós poder visualizar, meu amigo, minha amiga, o que há no espaço sideral, no seu cosmo, que é o segundo céu. A NASA, eles introduziram-se satélite, matérias. Haja visto que os aparelhos que existem no cósmico é que dá sustento a esse planeta Terra no sentido de produzir energia e um monte de materiais que é para trazer iluminação, entrar em comunicação com aquilo que nós chamamos, né, os aparelhos eletrônicos, como os telescópicos, os microscópicos, ou seja, são materiais que os cientistas eles conseguiram usar, que é para poder assim então olhar esse segundo céu, que no caso seria o céu cósmico. E o que é que tem a ver, missionário, o céu cósmico com os textos que nós acabamos de ouvir? No livro de Deuteronômio, meu amigo, minha amiga, no capítulo de número 10, versículo de número 14, falando a respeito de Deus, o autor ele faz um elogio a Deus, dizendo que tu, Senhor, a ti pertencem os céus, a ti pertencem os céus, ou seja, no plural, e os mais altos céus, a terra e tudo quanto nele existe. E Neemias, fazendo elogio a Deus, no seu livro, no capítulo 9, versículo 6, ele declara a mesma coisa que o autor no livro de Deuteronômio, dizendo o seguinte, que tu, Senhor, fizeste os céus dos céus, a terra, o mar, o universo, tudo quanto nele existe, a todos preservas com vida, e a todo o teu exércitos, e todos os teus exércitos celestiais te adoram. Já o salmista também falando a mesma coisa que Neemias falou, e que o autor no livro de Deuteronômio falou. Ele declara a mesma coisa, dizendo o seguinte, que pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca, em outras traduções declara dizendo o seguinte, que pelo espírito da sua boca todo o seu exército dele. Você sabia, meu amigo, minha amiga, desde que os astronautas eles começaram a viajar no espaço sideral, o maior sonho deles, assim como dos cientistas da NASA, que estão sempre aí a tentar descobrir os planetas, a princípio eles conseguiram descobrir alguns que nós conhecemos como o Saturno, tem o Saturno, Mercúrio e outros planetas que estão englobados, que estão dentro do cósmico. Eles chegaram à conclusão, meu amigo, minha amiga, que o espaço sideral, que no caso seria o seu cosmo, é um lugar que não tem princípio e não tem fim. E eles chegaram até a conclusão dizendo que existem porque eles tentaram, através de aparelhos, tentar calcular o número de galáxias que existe no cosmo, no espaço sideral, que é para eles poderem assim ter uma ideia. Mas eles chegaram à conclusão que existem bilhões e bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, e o ponto de interrogação que passa, a pergunta que passa, seja na mente dos cientistas, como das pessoas da NASA que estão sempre aí a pesquisar no espaço sideral, no céu cósmico, é sobre quem criou as galáxias. Eles chegaram à conclusão que só pode ser um poder além do normal que criou isso. Você vê que é bilhões de planetas, bilhões de estrelas. No caso, até o que o Espírito Santo me trouxe na memória sobre essa palavra
constelações. Sabe o que é constelações, meu amigo, minha amiga? Constelações é o conjunto de estrelas que existe no espaço sideral, que traz iluminação, que não se tem explicação da origem delas. Você vê que Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas que é para elas não acreditarem em Deus, mas você vê que o espaço sideral, assim como o primeiro céu, que os nossos olhos podem visualizar, que é o céu atmosférico, assim como o segundo céu, que os nossos olhos não podem visualizar, porque você vê que para chegar no segundo céu, no cósmico, é através de aparelho, porque está se falando de um lugar onde não há vida, onde não há atmosfera, que tudo passa a flutuar. E para você comprovar que isso não é palavra do missionário, você pode assistir, por exemplo, os documentários que falam sobre o cósmico. Você vê que os astronautas que para chegarem no universo, no espaço sideral, no céu cósmico, é através de aparelhos. É através de aparelhos, e esses aparelhos que eles usam, os astronautas, são aparelhos sustentados de oxigênio. Sabe por quê? Porque é um lugar que não há vida, é um lugar que tudo passa a flutuar, é um lugar que o tempo se perde, porque inclusive até a origem da palavra universo no latim é versus, ou seja, voltar ao passado. Quem fez tudo isso, meu amigo, minha amiga? Foi Deus que criou o espaço sideral. E sabe por que Deus ele criou o espaço sideral, o céu cósmico, assim como o céu atmosférico, meu amigo, minha amiga? É exatamente que é para nos fazer entender que ele existe, que são manifestações que os bilhões de planetas, os bilhões de estrelas que estão no cósmico, no espaço sideral, só existem por um motivo só. Sabe existem para quê, meu amigo, minha amiga? Para glorificar a Deus, para glorificar, porque Deus, meu amigo, minha amiga, se você não sabe, Ele é o Criador, Ele existe para ser adorado. Deus não depende simplesmente da adoração do ser humano, que é para ele se sentir glorificado. Olha, existem as criaturas celestiais, que são os anjos que Deus criou, com uma matéria completamente cósmica, porque eles vieram existir pelo poder da palavra de Deus. Existe aqui na Terra as plantas, as aves do céu, o oxigênio. Olha, tudo que existe, que há fôlego de vida, adora a Deus. Mais do que isso, Deus ele criou os bilhões de planetas, os bilhões de estrelas, que é para lhe adorar. Que é para lhe adorar. Por isso que Jeremias ele fala aqui: Tu, Senhor, fizeste os céus dos céus, a terra e tudo quanto nele existe. E o salmista ele fala que tu criaste todas as coisas pelo sopro da sua boca. Deus seja exaltado, Deus seja glorificado. Meu amigo, minha amiga, o céu atmosférico, assim como o céu cósmico, são um dos fenômenos que é um ponto de interrogação na cabeça dos intelectuais, no caso dos cientistas que estão aí enviando matéria. Você vê que hoje a NASA, o que elas ficam a publicar e a trazer aqui na Terra como informação é que nós conseguimos descobrir um novo planeta, e eles estão aí a tentar descobrir se para além do planeta Terra, se existe um outro planeta onde há aonde os seres humanos podem viver. Mas, meu amigo, minha amiga, Deus ele criou a Terra para lhe glorificar. No livro de Isaías, Deus ele declara o seguinte, que eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu, o Senhor, o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. O único local onde os seres humanos podem viver, que Deus ele criou, que é o nosso planeta, que é o planeta que Deus ele criou, é esse planeta que nós vivemos, que é o planeta Terra. Os outros planetas que existem, Mercúrio e outros planetas que o missionário não tem o nome aqui na memória. São planetas que existem que é para glorificar, que é para exaltar a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o infinito poder de Deus que não tem palavra que é para exprimir. O céu cósmico, meu amigo, minha amiga, é um fenômeno
é um fenômeno que existe para que Deus ele seja glorificado. Por isso não cabe a você, a mim, meu amigo. Porque olha, existem cientistas que passaram toda a sua vida, ou que estão a passar a vida inteira, a tentar descobrir o princípio, o meio, o fim do universo. Olha, muitos até estão a envelhecer. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Deus ele é o Criador e Deus ele não deve satisfação aos homens das coisas que eles fazem. Estamos a falar de algo, de um local que não se pode enxergar com a base de olho nu. Ao contrário, se nós temos a visualidade desses planetas que existem, Saturno, Cosmo, Mercúrio, etc, 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 é a base de aparelhos de telescópio, de aparelho como microscópio, telescópio, que os cientistas eles criaram, que é para poder visualizar. Mas não se pode ter acesso a olho nu. A única coisa que Deus ele permitiu, o único espaço que Deus ele permitiu, que é para os nossos olhos visualizar e glorificar o nome dele, é o céu atmosférico que nós podemos ver. Por isso que você vê que os salmistas, quando eles falam, assim como Neemias, os autores que Deus inspirou, os escritores que Deus inspirou para escreverem livros da Bíblia Sagrada, eles adoram a Deus, glorificam a Deus. A princípio, a base desse céu aqui que nós estamos a falar, o céu atmosférico, nossos olhos podem enxergar. E eles até falam os sóis dos sóis, mas os sóis dos sóis, o segundo, o terceiro, enfim, eles não podem ver a base de olho nu. Meu amigo, minha amiga, o segundo céu, que é o céu cósmico, é uma demonstração imbatível, grandiosa da majestosidade do poder de Deus. E o autor aos Hebreus, no seu livro, no capítulo 1, versículo de número 10, ele declara o seguinte, que ainda tu, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras de tuas mãos. Sabe o que o salmista ele também declara o seguinte, que desde os tempos remotos, ou seja, desde os tempos antigos, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras de tuas mãos. Não cabe a mim, nem a você, nem aos cientistas saber como é que Deus criou. A única informação que nós temos que pela palavra de Deus, Deus ele criou todas as coisas pelo sopro da sua boca, porque ele é o Criador. O segundo céu, o céu cosmo, que é o universo, que é o espaço, que é o conjunto de matéria, de energia, de galáxia que existe no cosmos, foi Deus que criou, meu amigo, minha amiga, pelo sopro da sua boca. Pelo espírito da boca de Deus, ele criou todas essas coisas para lhe glorificar. Meu amigo, minha amiga, Deus ele declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém quem possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? O segundo céu, o céu cósmico, assim como o céu atmosférico, meu amigo, minha amiga, é a demonstração do poder de Deus. São fenômenos misteriosos que não cabe ao homem saber, porque a palavra de Deus ela declara no seguinte, que as coisas reveladas a nós pertencem, as coisas encobertas, ou seja, aquilo que está escondido, que o homem não sabe, pertence a Deus. Mas as coisas reveladas, elas existem, que é para que os homens fiquem inexcusáveis. Seja o céu atmosférico como o céu cósmico, que é o universo, onde estão as galáxias, a matéria, a energia. É uma demonstração visível, meu amigo, minha amiga, do poder de Deus. É incrível que você vê que os cientistas eles não têm nenhuma resposta da criação das estrelas, da criação da lua, da criação do sol. A única conclusão que eles chegaram que só pode ser uma energia maior do que o normal, além do normal,
que colocou tudo isso. Você vê que são bilhões de estrelas, bilhões de planetas, não há choque, tudo está bem sustentado. Meu amigo, minha amiga, só um poder maior, e esse poder maior chama-se Deus, o Elohim, o Criador, o El Shaddai. Olha, o Deus Criador, meu amigo, minha amiga. Olha, o que tem impedido das pessoas se voltarem para Deus, das pessoas não acreditarem em Deus, das pessoas permanecerem na ignorância, só tem uma resposta. É Satanás que quer que as pessoas fiquem cegas no que diz respeito aos fenômenos misteriosos que Deus criou. Sabe por quê? Que é para quando as pessoas morrerem, as pessoas irem para o lugar de destruição. Mas a vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, é que você abra os olhos. Sabe como é que funciona com Deus? A palavra de Deus ela declara na epístola aos Hebreus capítulo 11, versículo 6, dizendo o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu e você queremos agradar a Deus é pela fé. Se eu e você queremos ver o poder de Deus é pela fé. E diz mais, importa, é imprescindível e necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Se você quer se aproximar de Deus, se você quer Deus, você tem que crer que Deus ele é poderoso. Crer que ele existe, que ele se torna galardoador, abençoador de todos aqueles que buscam. Se você quer ver o poder de Deus, olha para o seu atmosférico. Pesquisa sobre o seu cosmos, que são as galáxias. Tudo ele criou para o nome dele ser exaltado, para o nome dele ser glorificado. Por isso, meu amigo, minha amiga, Deus ele me iluminou essa série de mensagens que é para reforçar para as pessoas que não acreditam, que preferem permanecer. Olha, uma das coisas que o Espírito Santo diz, olha, as pessoas elas são estúpidas, as pessoas são ignorantes, e mais do que isso, as pessoas elas preferem permanecer na cegueira espiritual, na ignorância, fazendo aquilo que não presta. Sabe por quê? Porque a tendência das pessoas é inclinada para o mal. Eu tenho uma notícia para você: se você permanecer na ignorância, o dia que você morrer será muito triste, porque já não terá mais volta aqui para você poder ouvir. Mas hoje, se você ouvir a voz de Deus, do Espírito de Deus, não endureça o teu coração, tome a decisão e entregue a sua vida a Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Espero que essa segunda parte sobre o segundo céu, que é o céu cósmico, nos ajuda, meu amigo, minha amiga, a analisar, a refletir da grandiosidade, da majestosidade do poder de Deus. O céu atmosférico, assim como o segundo céu, o céu cósmico, que é o universo, onde está um conjunto de galáxias, a matéria e a energia, é uma demonstração do poder de Deus. É um fenômeno misterioso de como Deus ele é grandioso, de como Deus ele é poderoso. Amém? Eu vou fazer oração e através da oração espero que o Espírito do Senhor possa te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pelo Senhor falar por intermédio de mim. É bem verdade, Santo Deus, que o Senhor lançou os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. O Senhor criou, seja o seu atmosférico, seja o seu cósmico, que é o universo infinito, onde estão as galáxias, Santo Deus, pelo sopro da sua boca. O Senhor fez tudo isso pelo dedo, são obras feitas pelo dedo das tuas mãos. Que essa pessoa, meu Deus, que não acredita, que ela possa tomar a decisão de sair da ignorância, de se arrepender dos seus pecados, de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e de viver uma vida para o Senhor. Tome a vida dela nas tuas mãos, cuida dela, Santo Deus. Só tenho que te louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga para o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus ele é Espírito. Deus ele é Espírito, importa que aqueles que querem se aproximar de Deus se aproximem dele em Espírito e em verdade, e é pela fé. Servir a Deus, buscar a Deus, viver a vida cristã é pela fé. Cristo ele declarou dizendo o seguinte, que para Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Com Deus, meu amigo, minha amiga, você primeiro tem que acreditar, que é para depois ver. E há provas inexcusáveis da existência de Deus, do poder de Deus, da manifestação de Deus.
Uma delas é essa que o missionário está a partilhar com você, que são os fenômenos que Deus criou, misterioso, que é o céu atmosférico e o céu cósmico, que é o universo. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Arranque tudo o que é entendimento. Espero estar com vocês da parte do Espírito Santo na terceira parte dessa mensagem sobre os fenômenos e os mistérios dos céus. Um forte abraço, tenha um bom final de semana. Até a próxima. Tchau.